Vamos dar início a mais uma aula aqui do nosso curso. Agora vamos conversar sobre copywriting. O que é isso? Pessoal, copy nada mais é do que uma técnica de escrita persuasiva. É o ato de levar a pessoa do ponto A para o ponto B através das palavras. E essas palavras, elas não necessariamente precisam ser escritas, então não é só com uma legenda de uma foto, não é só com um e-mail. A gente vai ver mais pra frente que você consegue aplicar copy em várias coisas da sua vida. Então, a copy, o sentido ali, o significado dessa palavra é uma técnica de escrita persuasiva. A intenção é realmente você tirar a pessoa do ponto A e levar ela para o ponto B. Ela serve, então, para tirar a pessoa da inércia. Toda vez que você fizer a pessoa tomar alguma atitude, ou pensar de uma forma diferente, ou ir para determinado lugar, significa que você cumpriu com o seu objetivo, que é tirar a pessoa da inércia. E como que a gente faz as pessoas vencerem a inércia? Através do que a gente chama de CTA, que significa Call to Action, ou seja, a chamada para a ação. Toda vez que você for fazer algum post, por exemplo, você já reparou assim que o pessoal coloca, curta, se você gostou, comente aqui embaixo, salva para não esquecer. Tudo isso a gente chama de CTA. Então é uma chamada para a ação. É o que você quer que a pessoa faça depois dela ter lido o seu post, por exemplo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de CTA. Você chama a pessoa para curtir, chama para comentar alguma coisa, para salvar, para compartilhar, para clicar no link. E também para fazer algumas coisas que você acha que são necessárias. Por exemplo, você indica algum livro, você indica algum filme, você fala para a pessoa visitar determinado lugar. Tudo isso é uma CTA, tudo isso é uma chamada para a ação. Tudo isso faz com que a pessoa vença a inércia, porque ela está numa posição de só receber a sua informação e a partir dessa chamada, a intenção é que ela quebre essa inércia e ela responda a você. Talvez não a você diretamente, mas que ela cumpra a sua chamada. E onde nós usamos copywriting, então? A copy ela pode ser usada nas legendas de fotos, nos scripts de vídeos, nos directs do Instagram, em mensagens do WhatsApp. Então se engana quem pensa que copy é só a legenda da foto. Não, gente, copy é qualquer tipo de comunicação. Existe uma estrutura básica e existe várias outras coisinhas que a gente pode dar uma aprimorada nessa comunicação. Mas a intenção é que toda vez que você for escrever alguma coisa, que você for gravar algum vídeo, que você for mandar uma mensagem para um cliente, você saiba muito claramente qual é o seu objetivo com aquilo. Então, tendo muita clareza sobre o seu objetivo, você vai saber como você conduz a pessoa do ponto A para o ponto B. Por isso que ela é super importante para quem trabalha com vendas. A sua intenção é que a pessoa compre de você. Só que se você só jogar informações de qualquer jeito, não vai ter o envolvimento necessário dessa pessoa para que ela realmente concorde com você e ela cumpra com o seu objetivo, que é fechar uma venda. Então, existe todo um caminho, todo um olhar que você precisa ter, mas a gente vai desenvolvendo isso aos poucos. Diferente do que muita gente pensa, copy não é coisa de outro mundo, não é para pessoas iluminadas, não é para gente especial. Todo mundo é copywriter, só que as pessoas não sabem ainda, porque todo mundo usa um pouquinho de persuasão na sua comunicação, todo mundo tem intenção na sua comunicação. Então, é muito natural que a gente leve as pessoas do ponto A para o ponto B. Qual é a diferença? Muitas pessoas têm muita dificuldade para escrever e elas acreditam que copy é só escrita, mas não, também tem toda a questão dos vídeos, né, que eu já falei. Só que hoje, na era da internet, a gente se acostuma a escrever muito mais. Tem muita gente que não gosta de vídeo, que não gosta de áudio, que não gosta de coisas longas. Então, quando você aplica algumas técnicas de copy, você entende que você consegue chegar no seu objetivo, que você consegue conduzir a pessoa à tomada
que você consegue conduzir a pessoa à tomada de decisão de uma forma muito mais concisa, de uma forma muito mais simples. E quais ferramentas você precisa ter para isso? Eu já adianto que pode ser que você não tenha todas, mas pelo menos é bom você saber para você ir se organizando, tá? As ferramentas são essas. A primeira delas é você ter um cérebro apurado. Por quê? Você precisa aprender a olhar o seu público. Sim, é a maior ferramenta de copy que todo mundo tem. É um cérebro apurado. É você olhar o que as pessoas estão fazendo, é você estar atenta aos movimentos do seu cliente, ao que ele pergunta, é você estar aberta a aprender com ele. Então, ter um cérebro apurado é desenvolver a sua atenção para esse tipo de atitude, sabendo que as coisas não podem passar batidas por você, que você precisa estar atenta para coletar o máximo de informação, para conseguir fazer com que a sua escrita, a sua fala seja realmente imponente, que você consiga cumprir com os seus objetivos. E você só vai conseguir isso entendendo o que o seu cliente precisa. Por isso que a ferramenta mais difícil, a primeira que eu já coloco aqui, é um cérebro apurado. E eu até falo que é difícil, gente, porque realmente as pessoas não querem ouvir. E aí a gente entra aqui na questão da empatia. Lembra que lá na nossa aula sobre observar o público, também na nossa aula sobre a Santíssima Trindade do Marketing Digital, eu falo muito sobre empatia, que empatia é o ato de se colocar no lugar da outra pessoa. É olhar para ela e entender o que ela quer de você e não o que você quer dar para ela. Porque, na verdade, aqui nas redes sociais, a gente fala mais sobre o outro do que sobre nós. Por mais que você divida a sua vida, por mais que você compartilhe os seus bons momentos, quando você vai para vender alguma coisa, você precisa de uma atitude do outro. Para você fazer com que essa atitude seja positiva para você, você precisa se alinhar com ele. E esse alinhamento acontece primeiro a partir da empatia, de você se colocar no lugar do outro e entender o que ele quer. Isso é valiosíssimo na hora de produzir conteúdo. Vai evitar que você fique produzindo coisas por mero achismo, porque você acha que é bom, porque parece que está sendo bacana, mas na verdade o seu público está esperando outras coisas de você. E aqui também é muito importante você ter a ferramenta da curiosidade. Porque pessoas curiosas são mais atentas e pessoas curiosas gostam muito de testar. Quando você vai escrever uma copy, quando você vai bolar um roteiro de alguma coisa, quando você vai escrever uma mensagem de vendas, pode ser que ali na primeira, na segunda, não saia muito legal. Então você precisa ter curiosidade, você precisa perguntar para as pessoas, você precisa entender o que elas estão pensando e ter curiosidade de saber o que elas gostariam de ser, de fazer, de ver ali no seu perfil, para que você possa aprimorar. Leva tempo até você encontrar coisas que realmente sejam muito valiosas para sua audiência. Isso leva tempo, tá? Leva tempo para você entender os sentimentos que estão ali por trás do seu cliente, mas aposte nisso. Crie um banco de dados para você e use a sua curiosidade ao seu favor. Porque eu tenho certeza que se você usar isso, você vai ficar cada vez mais afiado, até que vai ser muito simples escrever. Você não vai precisar mais ficar tempão imaginando qual resposta que você tem que dar para o seu cliente. Você sabe qual vai ser o objetivo que você vai querer alcançar, qual vai ser a emoção que você quer despertar, enfim. Outras coisas que a gente vai falar mais pra frente, mas você já vai saber de tudo com mais facilidade porque você teve curiosidade, você criou um banco de dados, você soube observar. E essa questão da curiosidade, eu também queria trazer um plus, que é abrir o olhar para outros mundos. O que é isso? Abrir o olhar para outros mundos. Significa que se você vende determinado produto e você só fica ali pesquisando coisas sobre ele, pode ser que você esteja se fechando para a criatividade.
Então, às vezes é importante você sair um pouquinho do seu mundinho e dar uma olhada, dar uma pesquisada, aproveitar outras áreas do conhecimento que podem aprimorar, pode te trazer algum insight para que você aplique nas suas técnicas de venda. Então fique muito atento ao que os outros estão fazendo, leia livros diferentes da sua área. Tem gente que gosta muito de ler ficção científica, porque acha que é muito interessante e ajuda muito a desenvolver mesmo a criatividade, a desenvolver analogias, que é muito importante na copy. Então, abra a sua mente para outros mundos, para outras oportunidades. E a quarta ferramenta que é fundamental para você escrever uma copy é papel e caneta ou computador. Eu, particularmente, gosto muito de usar o Google Docs, que é do Google mesmo, que eu entro aqui no meu navegador, já abro ele, abro o Drive, enfim, fica tudo conectado no meu universo. E eu passei a usá-lo bastante por conta das viagens. Passei a viajar bastante, então carregar uma agenda, um papel, era muito complicado para mim. Um dia eu viajava, esquecia a agenda, no outro dia não tinha caneta para eu anotar, enfim, são barreiras que começam a te desmotivar. Muito diferente é quando eu tenho um aplicativo que eu consigo acessar em qualquer lugar que tenha internet, ou até mesmo sem internet, porque eu abro o documento e jogo todas as minhas ideias lá. Quando pegar sinal, ele salva. E fica tudo protegido, não tem problema de ir para e fica tudo protegido, não tem aquele problema chato do Word de sumir com o seu documento. Então, aposte no Google Docs, depois eu vou abrir para vocês, vou mostrar onde é que você encontra e aí você vai entender direitinho. Mas basicamente são essas 4 ferramentas que você vai precisar para escrever a sua copy, para escrever a sua narrativa, para levar as pessoas do ponto A para o ponto B. E como você faz a sua copy? Vocês já devem ter me ouvido falar em outras aulas que a gente precisa pesquisar bastante. E essa pesquisa realmente vai ser a base de tudo. A gente já conversou lá em outras aulas sobre a questão de observar o público, de coletar informações, de construir a sua buyer persona, e tudo isso você vai conseguir fazer pesquisando. Então, primeiro você vai pesquisar, vai coletar o máximo de informações. Até eu queria colocar aqui na questão da pesquisa que essa pesquisa, quais são as fontes que você pode pesquisar. Eu particularmente gosto muito de YouTube, comentários do Instagram, gosto muito de olhar pesquisas semelhantes no Google. E eu também gosto do que a gente chama de planejador palavras-chave. Essas 4 fontes aqui, elas são muito valiosas para dar um direcionamento na nossa pesquisa. Aqui no YouTube, quando você vai lá e quer, por exemplo, você vende um aparelho médico. Então, você vai e coloca lá no YouTube, ultrassom. E aí você vai começar a ver os comentários das pessoas sobre esse assunto. Então, sempre fique atento ao que as pessoas estão comentando, às dores que elas têm, quais são as dúvidas que elas mais têm. Isso aqui é uma fonte inesgotável de conteúdo. E também vai ser muito importante para você conhecer o seu público. Se você já não tiver, por exemplo, você está começando a vender agora, você não tem muita noção, então joga no YouTube, vai olhar o que as pessoas mais gostam de fazer, o que elas mais pesquisam e como é que você poderia produzir conteúdo para resolver a dor daquela pessoa. Quando a gente fala aqui de olhar as pesquisas semelhantes no Google, o que que significa? Quando você já faz uma pesquisa sobre um tema, por exemplo, digamos que você venda semijoias, e aí você vai lá e joga no Google semijoias, quer ver? Olha só, pesquisei aqui semijoias, certo?
E aqui você já consegue ver locais, tal, tudo, as pessoas que vendem, a Francisca. É muito interessante a história dessa mulher, inclusive, se você tiver oportunidade, ela participou do podcast dos sócios. É muito interessante, ela é uma gigante aí do mercado de semijoias. Mas enfim, quando eu falo de pesquisa associada, olha só isso. As pessoas que também perguntam. Isso significa que são outras pesquisas associadas de dúvidas que as pessoas têm e elas jogam aqui no Google. Olha só, aqui elas já perguntam quais são as semijoias mais vendidas, o que está em alta nos acessórios, o que é um brinco esmaltado. Elas estão buscando informação. Como fazer bijuterias esmaltadas, como esmaltar bijuterias, como ganhar muito dinheiro, como fazer bijuterias para vender, como aprender a fazer bijuterias finas, enfim. Mas você já consegue ter uma olhada que, por exemplo, as pessoas têm dúvida em como esmaltar uma joia. O que é um brinco esmaltado? Será se você não seria interessante, se você vende semijoia e faz sentido para o seu nicho, você criar um post assim, entenda tudo sobre esmaltação de joias. Porque existe uma demanda, você está vendo, está aqui no Google, as pessoas pesquisam sobre isso. E se você quiser ir mais além, você pode ir lá para o planejador de palavras-chave. Basta você digitar planejador de palavras-chave, que ele vai entrar nessa página aqui. Essa aqui, planejador de palavras-chave. E aí você clica aqui em descobrir novas palavras-chave. Aqui a gente vai seguir o exemplo das semijoias, tá? Ver resultados. Esse planejador é muito interessante porque você vê exatamente as métricas do que as pessoas estão pesquisando. Olha só, a palavra semijoias ela é pesquisada por mês de 10.000 a 100.000 vezes no Google. Aí você consegue ver tudo que as pessoas pesquisam, Romanel, Santoro, revenda, loja, atacado, tananã, revenda, nananana. Enfim, você consegue ver tudo que as pessoas estão pesquisando, qual é a média que elas pesquisam. Depois, se você for fazer um patrocínio do seu post, quanto que você geralmente vai pagar para aparecer no Google, por exemplo. Tudo isso, gente, é fonte de conteúdo para vocês. Tudo isso é fonte de conteúdo para você. Essas ferramentas que eu estou apresentando, essas formas de fazer pesquisa, né? Você olhar lá um comentário no YouTube, você olhar os comentários, olha lá os posts de quem vende a mesma coisa que você, quem já está grande, por exemplo. Olha lá os comentários, quais são as dores das pessoas, o que elas falam que elas sentem, o que elas precisam, quais são as dúvidas, o que elas estão perguntando para aquele gigante, para que você comece a produzir conteúdo já pensando nessas pessoas, porque está aqui, os números não mentem, as pesquisas existem. Então as dúvidas existem, as dores existem. O que você precisa saber? Coletar o máximo de informação para criar conteúdo em cima disso. E agora que você já sabe todas as fontes que você pode usar, é interessante você saber também que na copy nós trabalhamos com 2 sentimentos base. Quais são eles? O nosso primeiro sentimento base é o medo e o nosso segundo sentimento base é o desejo. O medo, ele é o mais explorado O medo é o sentimento mais explorado de todos. Por quê? Quando você fala, por exemplo, eu tenho só uma peça e ela tá acabando, ou a minha agenda tá esgotada, ou não tem mais vaga só para daqui 2 meses, enfim. Tudo isso você vai ativando gatilhos nas pessoas e trazendo aquele senso de urgência e de escassez. Lembra daquela aula sobre urgência e escassez, sobre gatilhos mentais, em que eu falei sobre urgência e escassez? Tá aqui, ó. Esse é o sentimento que as pessoas têm: medo. Medo que vai acabar, medo que ela vai ficar de fora, medo que ela não vai pertencer, medo que ela não vai aprender e vai continuar cometendo os mesmos erros. A gente é movido pelo medo, tá? Medo de continuar estagnado, medo de não conquistar, medo de não agradar, enfim. Nós somos regidos pelo medo, infelizmente. Ou felizmente, porque o medo, no seu lado positivo, é excelente,
te tira de situações ruins, te faz com que você tome decisões rápidas, que às vezes são necessárias, então não é de todo ruim assim. Mas nós precisamos ficar muito atentos a como a gente vai trabalhar esse medo. Então, toda vez que você vier com a questão da escassez, da urgência, quando você falar que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, quando você falar que se ela não fizer tal coisa, ela não vai conseguir o resultado tal, tudo isso você está trabalhando com o medo da pessoa. E é muito mais fácil de você fazer com que ela cumpra alguma coisa. Porque o medo, ele traz uma confusão mental. Você não tem muito tempo para pensar, para raciocinar, então você só age e pronto. Quando a gente vem para o nosso segundo sentimento, que é o de desejo, aí as coisas são um pouco mais lentas. E aqui eu não falo assim de desejo de comida, desejo, sei lá, sexual, tá? Não é isso. Desejo é uma vontade de ser ou pertencer, é você olhar para alguma pessoa e querer estar no lugar dela, é você planejar a sua vida, assim, como se você almejasse alguma coisa, sabe? Desejo é quando você olha para o futuro e você se imagina de determinada forma, e então você precisa mudar determinados hábitos para alcançar aquilo. Por exemplo, você olha para Gabriela Pugliese e você fala, nossa, eu desejo esse corpo. O que você precisa fazer para isso? Bom, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso ir todos os dias para academia, eu preciso tomar mais água. São coisas mais difíceis, são chaves mais intensas que a gente precisa mudar dentro do nosso mindset. Mas o desejo, ele consegue segurar a pessoa por mais tempo. Então, quem tem muito esse caráter de influência, de abraçar as pessoas, de educar, de inspirar, consegue explorar muito bem esse sentimento de desejo. E eu particularmente gosto bastante e eu acho que as pessoas têm que ter essa reflexão sobre a vida delas. Eu gosto de explorar esse sentimento, porque a minha intenção é que vocês mudem alguns mindsets mais profundos, é que realmente você saia da vida que você tem hoje, das limitações que você tem hoje, para viver uma vida mais feliz, para viver cada vez mais perto dos seus objetivos. Então, explore a questão do desejo, mostrando para as pessoas o que elas podem ter, qual é a transformação que elas vão viver se elas comprarem o seu produto, se elas se elas contratarem o seu serviço. Isso é muito poderoso. É aqui que, na base do desejo, que você consegue aqueles fãs fiéis que a gente já conversou em outra aula, que você consegue criar a sua comunidade engajada, porque se você fica ali só na base do medo, só ativando o medo nas pessoas, elas até cumprem o que você quer, só que é só aquele momento, elas não vão permanecer com você porque você traz a sensação de que ela não é o suficiente, de que ela não tem o suficiente, de que ela está em falta. E isso é muito ruim no longo prazo, não se sustenta. Então, são esses os pontos iniciais que eu preciso que você saiba sobre copy. Esse PDF vai ficar disponível para você. E na próxima aula a gente vai realmente botar a mão na massa